Agroprotagonistas, sejam todos muito bem-vindos ao AgroPro, o podcast do Agroprotagonista Exponencial. E hoje estamos aqui com uma temática que vocês aí, o nosso público, os agroprotagonistas, solicitaram, e eu trouxe aqui um reforço bem grande aqui, o cara que tem uma bagagem gigante aí na área de mercado, né? E hoje vamos falar sobre os impactos do governo Trump no agronegócio brasileiro. E para isso, seja muito bem-vindo, Luiz Brandão, meu amigo. Obrigado, Léo. Primeiro agradeço aí o convite que vocês me fizeram para poder falar sobre isso. Um tema que está recorrente realmente, as pessoas estão perguntando bastante sobre isso, né? Os impactos, e agora que o governo efetivamente começa, né? Mas agradeço aí, obrigado pela audiência de todos aí também. Vamos juntos aí. Maravilha, Brandão. E assim, como você trouxe aí, essa é uma temática que está tendo muito buchicho, muita conversa, muita dúvida. Sim. E assim, e quando tem dúvida, a gente precisa trazer um pouco mais de claridade, né? De mais luz, assim, para as pessoas entenderem. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Então, ô Brandão, para a gente iniciar aqui, primeiramente eu gostaria que você trouxesse um pouco dessa transição de governo, né? O que isso impacta nos outros países e principalmente aqui no Brasil? Bom, é um tema interessante pelo seguinte, né? O governo americano agora, ele é um governo de oposição ao governo anterior, né? Então você tinha um governo democrata, agora entra um governo republicano, e você tem pautas muito diferentes de um governo para o outro, né? Você pega um governo aí do Biden, muito mais ligado na parte de ecologia, de proteção, tem uma agenda de clima, tem uma agenda de sustentabilidade maior, uma preocupação diferente com relação a alguns temas, né? Por outro lado, também é um governo mais passivo, no sentido de impor os Estados Unidos como uma grande potência global, né? Ou seja, os governos anteriores dos republicanos, os americanos sempre se impõem mais num cenário internacional, e de várias formas isso, tá? Não somente na parte de mostrar o poder bélico, da economia grande e tudo mais também, mas também na questão de protecionismo do produto americano, de protecionismo do governo americano em si, né? Então, muito provavelmente se espera um aumento de taxas de importação dos americanos para alguns países, né? Então, por exemplo, ele vai desincentivar que alguns países que não são tão aliados continuem exportando para os Estados Unidos, e também vão ter consequências com relação a isso, ou seja, alguns outros países vão retaliar também, aumentando taxas de importação aos produtos americanos. Então, basicamente, o que se espera agora é ver como é que vai se acomodar isso, né? Então, nessa transição de governo, ainda é muito inicial, então os primeiros aí, 3, 4 meses de governo americano, ele vai fazer muito alinhamento, mas talvez pouca ação com relação ao que foi prometido em campanha, né? Por exemplo, se falou da campanha de dar 60%, de aumentar a taxa de importação em 60% dos produtos chineses aqui lá para os Estados Unidos. Então, assim, é um aumento muito grande que inviabiliza a exportação de produtos chineses para os Estados Unidos. Então, certamente a China vai retaliar de alguma forma, impedindo também a importação de produtos americanos. E aí que entra essa balança, né? Ou seja, a gente tem os americanos querendo ganhar espaço junto a três grandes cenários, né? Ela quer ganhar espaço junto à China, ela quer ganhar espaço junto ao mercado europeu e quer ganhar espaço também junto à Rússia e os países também daquela região do leste europeu. Então, assim, ele tem que se reposicionar geopoliticamente, porque o governo americano se enfraqueceu nos últimos anos em termos geopolíticos, né? Então, nesse começo de governo, eu acho que vai ser muito mais uma questão do americano se apresentar ao mundo de novo como uma potencial nova potência, enfim, tá mais ali incisivo com relação ao papel dos americanos no mundo. Bacana. E essa questão de imposição, né? No derradeiro governo do Trump, né? Aconteceu a compra da Monsanto pela Bayer, né? Sim. E eu tava lá na época. Né? E aí, assim, reverberou demais a dificuldade, a imposição, né, frente a essa compra. E isso, pensando assim no momento atual, será que como que vai ser essa questão, né, de novas movimentações, novas compras? O que você acha que vai acontecer aí em relação
essa internacionalização, movimentações de empresas e tudo mais? Eu acho que vai desacelerar a questão de empresas americanas serem compradas por empresas de fora dos Estados Unidos. Isso eu acho que vai acabar diminuindo. O que vai aumentar é o efeito contrário, empresas americanas adquirindo empresas de fora, né? Ou seja, para justamente fortalecer a economia interna. Agora, a gente tem dois aspectos que são totalmente contrastantes, né? A parte de tecnologia e a parte de agricultura, né? Na parte de tecnologia, por exemplo, a gente vê uma China competindo com os Estados Unidos de uma forma muito acirrada, né? E os americanos tentando de toda forma frear essa crescente, né, força chinesa em termos de tecnologia. Na agricultura é diferente. Os americanos dependem um pouco da China com relação às exportações, exportação de soja, de milho, outros produtos de carne, etc., para a China. Então, se por um lado eles se sentem ameaçados, por outro, eles são de alguma forma beneficiados pela comercialização com a China. Então, isso tudo, eu acho que, só para te trazer um ponto, assim, eu não acredito em ver movimentações de fora. Em termos tecnológicos, eu não vejo nem os americanos adquirindo empresas fora. Talvez, em termos de agricultura, talvez sim. Empresas de insumos, de trading ou coisa do tipo, pode ser que aconteça. Em tecnologia, eu acho que cada um vai seguir o seu caminho um pouco separado. Mas em agricultura, eu acho que sim, pode haver movimentos dos americanos adquirindo empresas, mas não de empresas de fora adquirindo empresas americanas. Isso eu realmente não acredito. Legal. E você citou aí a questão de trading, né? Uma das pessoas que pediram essa temática trabalha com isso, né? E a gente já vê que, assim, pensando em matéria-prima, né? Os Estados Unidos vem se posicionando, né? E agressivamente, porque, assim, China é o principal, né, fornecedor de insumos aí para matéria-prima, né, para produção de nutrição, né, fertilizantes, tudo mais. Então, assim, você acredita que realmente vai ter essa fortaleza, né, essa imposição maior aí dos Estados Unidos em relação a insumos? Então, esse é um ponto interessante, pelo seguinte, né, eles se beneficiam por um lado, mas se prejudicam por outro, né? Então, vamos colocar assim. Vamos pensar num cenário que os americanos aumentem a taxa de importação dos chineses, né? Então, os chineses eles vão retaliar, aumentando a taxa de importação do produto americano. Então, o que acontece? Pega, por exemplo, soja e milho, vou colocar que é o mais fácil de explicar aqui. O Brasil começa a ter uma oportunidade maior de exportação para a China, ou seja, parte do volume americano que não seria importado pela China, ele tem que ser coberto por algum outro país. E o país que mais tem condições de fazer isso é o Brasil, é a Argentina, que são países que têm uma escala de produção diferente, que pode mexer facilmente nessa escala de produção. No caso do milho, o Brasil tem 2 safras, etc. Você tem toda uma questão importante aí. Então, por exemplo, o Brasil ele passa a exportar mais soja e mais milho para a China. Vamos colocar nesse fato, né? Não necessariamente isso vai aumentar os preços de soja e milho. Por quê? Por outro lado, você vai ter um excedente americano sobrando no mercado. Ele vai ter que encontrar alguém para comprar esse excedente também. E isso vai se equilibrar, porque você não está aumentando a demanda global. Você está mudando a geopolítica de comercialização. Então você não tem pressão de baixa de preço em função disso, porque você talvez tenha uma questão, como o americano ele é muito mais formador de preço do que o próprio Brasil ou a própria China, ele vai continuar arbitrando e esses preços não tendem a oscilar tanto de milho e soja no futuro. O que vai aumentar é a demanda para o produto brasileiro, e a gente vai ter uma segurança de exportação maior. Por outro lado, o que a gente vê, né? A gente vê também que os produtos chineses, os insumos químicos, fertilizantes, etc., eles podem também começar a entrar nos Estados Unidos de uma forma mais cara também. Só que, se entrar de uma forma mais cara nos Estados Unidos, eles vão ter que vender esse excedente para alguém. Então, tem uma tendência de queda de preço de insumo. Por quê? Se o americano comprar menos insumo chinês, eles vão ter que vender para o Brasil, para a Argentina, para outros países consumidores desses insumos agrícolas também. Então, isso tende a ter uma queda de preço de insumo. Então, assim, as margens para insumos, elas tendem a ser mais reduzidas ainda no futuro, tá? Então, assim, margem para fertilizantes, margem para produtos químicos tendem a diminuir. O que tende a aumentar é a margem para, por exemplo, especialidades, nutrientes especiais, biológicos, tá? Todos esses outros produtos que não dependem dessa geopolítica, eles tendem a aumentar o seu valor de mercado, ao passo que os outros insumos eles tendem a diminuir um pouquinho por causa dessa situação toda. Embora parte
da matéria-prima que se usa para fazer todos os produtos, você depende um pouco desse produto que vem de fora também. Então você vai ter talvez uma questão de preço que pode favorecer. Mas eu acho que numa visão geral, eu digo assim, eu não vejo uma oscilação de preços muito grande de soja e milho para o futuro, mas eu vejo sim um cenário de possível redução muito pequena, porque já chegou no limite meio que mínimo aí, tanto de químico como de fertilizante. Eu acho difícil baixar mais do que isso. Mas eu não vejo tendência de alta com relação a isso também, tá? Então, é dessa forma que eu vejo os cenários futuros. Mas tudo depende também do quanto a China vai sentir que vai perder e quanto os americanos vão sentir que vão perder. Porque na hora que os dois verem que os dois vão perder, eles vão entrar em algum tipo de acordo e isso pode mudar. Então, assim, a gente também tem que esperar um pouco como é que vai ser essa ambientação, como é que vai ser o nível de agressividade de um lado e de outro. Isso, até chegar num ponto de equilíbrio, vamos dizer assim, né? Exato. Legal. E Brandão, você falou bastante o termo geopolítica, só para deixar um pouco mais claro aqui para o pessoal, porque a gente tem profissionais aqui de todos os níveis. Se você puder explicar um pouco aí sobre geopolítica, o que isso influencia no mercado, para ficar um pouco mais claro para tudo. Não, perfeito, é um muito bom ponto aqui. A gente tem produtos, vamos pegar aqui na agricultura brasileira, que são commodities e produtos que não são commodities. O que é commodity? Commodity é um produto que ele é arbitrado por uma situação internacional e esse preço ele passa a seguir uma orientação que não é orientação daquele mercado local, ele segue uma orientação de um mercado global. Então, por exemplo, petróleo é uma commodity, gás natural, soja, milho, minério de ferro, tem vários elementos aí que são commodities porque são produtos que têm um mercado global, eles têm baixa diferenciação entre um local e outro, né? Então por isso ele tem um preço meio que constante. Quando você pega outros produtos, por exemplo, vamos pegar aqui hortaliças, que você tem muito mais consumo local, você tem uma questão de qualidade muito diferente, pega por exemplo, tomate, cebola, enfim, você passa a ter uma variação de preço muito grande de local para local, até pela qualidade do produto de local para local. Então, eles não são commodities. Então, eles não dependem de uma situação também geopolítica com relação a isso, tá? Então, não são mercados que atingem o mundo como um todo. Quando a gente fala de geopolítica, a gente fala do seguinte, tá? Vamos pegar aqui, os insumos agrícolas, vamos colocar aqui, os princípios ativos, os materiais básicos de químicos, por exemplo, de proteção de cultivos, boa parte disso vem da China, vem da Índia, vem de países aí da região, de uma região muito diferente da nossa, de outro hemisfério, né, inclusive. Então, o que acontece? Esses produtos, eles têm toda uma turbulência. Então, por exemplo, se tem uma questão política, como impactou a Rússia, a Ucrânia, alguma questão sensível com relação à China e sua relação com outros países, isso vai refletir na oferta de produto numa escala global e por isso ele vai ter oscilações e impactos nesses preços. Então, por exemplo, fertilizantes, 3, 4 anos atrás, vamos pegar a ureia. A ureia chegou a custar $200 a tonelada, chegou a custar $1.000 a tonelada, tá? No espaço de 2 anos, 2 anos e meio. É uma variação muito grande de preço, 5 vezes a variação de preço entre o mínimo e o máximo ao longo de 2 anos e pouco. O que causou isso? A guerra Rússia-Ucrânia, a questão do Covid. Então, assim, isso é o que eu falo de geopolítica, ou seja, você tem questões pontuais em alguns locais que interferem no custo de frete, interferem na rota de frete, interfere na disponibilidade do produto, interfere na segurança de transporte desse produto, interfere na mão de obra que vai fazer esse produto, e numa escala global isso tem um impacto muito grande. Então, para alguns produtos, a geopolítica ela tem que ser muito bem analisada, porque o impacto disso foge da mão e do controle do produtor local. Então, a gente está muito suscetível a isso nas questões de geopolítica. Acredito que... É isso aí, muito bom. Deu certo, beleza. E Brandão, para a gente aprofundar um pouco mais aqui nessa guerra comercial Estados Unidos e China, quais outros insights você pode trazer para nós aí referente a essa transição, né, do governo Trump? Olha, vamos pegar aqui, quais são os elementos que podem diferenciar um governo de outro muito fortemente, tá? O governo republicano americano é um governo que protege mais protecionista no país como um todo, tá? Então ele protege muito a cadeia do petróleo, ele protege muito a cadeia industrial,
Então, o que acontece? Se você pegar um combustível fóssil, né, contra o combustível biológico, vamos pegar aqui, por exemplo, o diesel e o biodiesel, né? Se vinha tendência de aumentar a produção de biodiesel nos Estados Unidos com o governo Biden, provavelmente não vai se manter esse mesmo incentivo com o governo Trump, tá? Então, assim, ele vai voltar a ter talvez índices menores, ou pode ser que mude o percentual de mistura do etanol de milho da gasolina americana, enfim, uma série de coisas podem acontecer e mudar para proteger esse mercado de combustível fóssil americano. Então, para vocês terem uma ideia do impacto que isso traz, tá? Então, por exemplo, se eu tenho menos biodiesel produzido nos Estados Unidos, eu vou ter eu vou ter mais esmagamento de soja, então eu vou ter menos soja em grão para exportar, mas eu vou ter mais farelo de soja para exportar. Então, assim, então, esses são produtos diferentes, tá? Então, por exemplo, você pega a Argentina, ela é um país que exporta muito mais farelo de soja do que soja em grão. Então, por exemplo, se o americano começa a produzir muito biodiesel, ele passa a ter um excedente de farelo de soja maior e pode prejudicar a exportação da Argentina com relação ao farelo de soja, o que favorece, de certa forma, o Brasil, que vai ter a soja em grão para exportar, enfim, é toda uma cadeia que vai mexendo. Por isso que esse é outro cenário de geopolítica, né? Então, o que acontece? Qualquer desincentivo nessa parte mais ambiental traz essas consequências aí no governo também. Então, por exemplo, se ele tem uma agenda que não é tão preocupada com a parte de clima, ou seja, eu não quero mexer em redução de gás de efeito estufa, ou seja, eu não quero me comprometer com essa redução, porque se eu me comprometo com essa redução, eu me comprometo com uma diminuição da produção americana industrial, eu tenho vamos dizer assim, uma possibilidade de exportação menor, eu produzo menos, eu tenho todo um efeito dominó que vai rolando ali, tá? Por outro lado, quando eu pego um governo protecionista desse, vamos dizer assim, com relação a deixar um pouco de lado essa agenda ambiental, eu passo também a competir um pouco com o mercado europeu. O que acontece? O europeu é muito exigente com relação à traçabilidade, de onde vem o produto, qual é o impacto que esse produto teve quando foi produzido. O europeu ele tem muito mais exigência do que o americano com relação a isso. A partir do momento que o americano enfraquece essa discussão, ele enfraquece também todo o controle e todo o incentivo que se tem, até a nível global, para poder ofertar esses produtos aí. Então, vamos supor, se o americano passa a ter menos restrições com relação a de onde vem o produto, qual que é o impacto dessa produção, ele passa a importar mais de países que têm menos cuidado, e esses países desaceleram as suas iniciativas, por exemplo, de uso de produtos mais sustentáveis. Então, por exemplo, você pega um país como o Brasil, que ele tem uma série de pressões em várias cadeias, tá? A cadeia do café é uma cadeia muito bem organizada, em que você tem várias associações de certificação de produtores, de verificação de quais são os impactos ambientais, de incentivo ao uso de produtos biológicos, incentivos a biofertilizantes, uma série de questões com relação ao trabalho, qualidade de trabalho das pessoas e tudo. Por quê? O mercado consumidor de café, muito grande, é o mercado europeu e o mercado asiático também. Então, assim, se você começar a flexibilizar isso, você passa a ter um desbalanço com relação a isso também. Tá? Então, assim, são questões assim que a gente vê no futuro que pode acontecer. Por outro lado, se o americano tirar um pouco o pé também dessa questão do uso de biocombustíveis, ele passa a esmagar menos milho e passa a ter mais milho excedente para exportar como grão também. O americano, ele tem uma produção de milho enorme, imensa, mas boa parte disso fica interna o quê? Porque vira etanol. Então, se deixar de virar etanol e virar grão, aí sim você tem um problema em que você vai ter um excedente de produção muito grande, você pode ter uma pressão de preço do milho para baixo em função disso. Por outro lado, você aumenta a pressão de preço para cima do etanol de cana e de milho em outras regiões do mundo. Então, assim, tudo tem uma relação de causa e efeito. É difícil você isolar um fator aqui, é difícil eu falar para você de uma questão única, porque são várias questões engatadas uma na outra que estão ali, tá? O que eu vejo é o seguinte, né? Se o governo da Kamala tivesse ganhado, não a do Trump, para a nossa agricultura do Brasil, seria pior. Tá? Em o Trump ganhando essa eleição e tendo todo esse cenário que a gente está mostrando aqui, pelas ações do governo americano, etc., a gente pode ser favorecido nesse governo Trump como país exportador de grãos, etc. Então, assim, o que eu vejo, a gente vem de 2 anos aí difíceis na agricultura brasileira, 23 e 24 foram anos difíceis, embora eu seja um pouco crítico disso, tá? Porque a gente teve anos fantásticos, 22 e 21, né? E muito por causa da questão geopolítica e também pela questão da Covid, ou seja, a gente teve uma pressão de preços altos aí de soja e de milho que ajudaram muito a agricultura a ter mais rentabilidade, embora poucos tenham pego os picos, né,
de preço ao longo da cadeia, né? Na média, eles se deram muito bem, muito melhor do que era no passado. Pra vocês terem uma ideia, a rentabilidade do produtor do complexo soja e milho, que no passado chegava aí seus R$4.500 por hectare, soja e milho junto, soja e milho safrinha junto, já chegou a bater pico de 11, 12 mil reais por hectare nesses anos, entendeu? Então quase que triplicou a rentabilidade do produtor em função disso. Então, quando a gente vê que a agricultura do Brasil deu uma caída, a gente pensa que esse cenário está ruim, não está. Ele está muito melhor do que era há 5, 6 anos atrás. Só que ele está muito pior do que era 2 anos atrás. Então o agricultor, ele está um pouco com a memória curta, vamos dizer assim. Ou seja, se ele lembrar como era há 5, 10 anos atrás, hoje ele está muito mais seguro e com muito mais rentabilidade do que tinha antes. Agora, se ele olhar 2 anos atrás, realmente piorou. Mas, mesmo assim, está um patamar muito melhor do que era anos atrás. Então, eu vejo que a gente rapidamente está se restabelecendo. Esse ano de 25, para mim, vai ser um ano bem melhor do que foi em 23, tá? Ele não vai ser muito melhor do que o 24, porque o 24 já foi uma melhora, o 25 vai ser outra melhora, mas não vai ficar tão melhor como foi em 23, né? Assim, em 24. Então, eu acredito num crescimento, acredito que vai ter uma melhora em todos os aspectos, tá? A gente voltou a crescer, soja cresceu, milho safrinha cresceu, tá? Então, o milho verão está uma tendência de queda ano a ano, isso é um processo irreversível, mas a gente viu, embora muitos duvidassem, a safrinha desse ano cresceu em área. Embora tu falasse que fosse cair, ela cresceu. A soja, embora vai ser estável, não vai ter crescido nada, cresceu seus 3%, 4% nesse ano também. Então, a gente continua crescendo. E agora, com um possível cenário de um governo Trump em que vai ter uma demanda por milho e soja pela China do Brasil maior, isso também tende a acelerar também esses crescimentos da área de plantio de soja e de milho safrinha também para esse ano de 25. E isso acarreta o quê? Um aumento na adoção de tecnologia, um aumento no consumo de insumos agrícolas, ou seja, todo o mercado se movimenta e melhora em função desse cenário mais positivo. Excelente. E Brandão, eu quero aproveitar que a gente está junto aqui. Tem uma fala que os especialistas falam, né, dos ciclos dentro do agronegócio, ciclo de alta, ciclo de baixa. E assim, eu gostaria que, para aproveitar aqui a sua presença ilustre aqui com a gente, você explicasse um pouco sobre isso daí, porque assim, eu que rodo aí o Brasil inteiro, tem muita gente que não entende muito bem, assim, às vezes a liderança fala, tem ciclos, tudo mais. Se puder dar uma explicada para a gente nisso daí. A questão é o seguinte, o ciclo da economia, né, da parte de agrícola, ela acontece de maneira diferente para diferentes cultivos também, tá? Via de regra, você tem anos bons, por exemplo, pega o caso de café, né? Tem questão do biênio, tem uma questão biológica do café, então você tem 2 anos bons, um ano ruim, então você vai estar alternando isso de acordo com... Mas é uma questão muito mais biológica do ciclo do café. Agora, quando você pega, por exemplo, batata, você tem 2 anos bons, um ano ruim, você tem uma oscilação, por quê? Porque o mercado se acomoda, o mercado ele se equilibra. Então, o que acontece? Pega um ano que a cenoura explode de preço, tá? Aí, o que vai acontecer? Muito agricultor que nunca botou cenoura na vida vai plantar o ano que vem. E aí, o que acontece? Vai ter uma oferta de cenoura maior que vai botar uma pressão de preço mais baixa para esse produto. Então, no ano seguinte, quem plantava antes vai ter um prejuízo, por quê? Porque esse preço caiu. Né? Então, pega para tomate, para batata, para tudo acontece isso. Tá? Então, o que acontece? Logo depois de um ano muito bom, normalmente você vai ter um ano não tão bom. Porque muita gente começa a copiar o que foi aquilo e passa a inflar o mercado com produtos numa oferta maior do que a demanda vai absorver. Então você tem essas pressões de preço para baixo. Esse é um ponto importante. Outro ponto é a própria regulação do mercado na questão geopolítica da commodity. Se vocês repararem, normalmente quando sobe muito o preço da commodity, o dólar cai. Então assim, é difícil você ter um aumento de preço de commodity junto com o aumento de preço de dólar. O que aconteceu há 2 anos atrás é uma exceção da exceção da exceção. Tá? Então, assim, por exemplo, agora, o que a gente está vendo? O dólar está subindo, o preço de commodity começou a meio que estabilizar, talvez caia um pouco, então assim, você começa a ter essas oscilações, ou seja, porque o mercado se equilibra, né? Então, essa questão dos ciclos é justamente para voltar aos equilíbrios, ou seja, todo ano que sai como uma exceção, ele passa a ter ele força a voltar a ter um equilíbrio depois, e por isso que tem os anos de alta, os anos de baixa, e assim vai. Tá? Excelente. E quando a gente coloca um fator biológico nisso daí,
acontece também, assim, grandes movimentações, né? Isso aí está sendo bem claro, né? Eu que acompanho também o mercado de citros, né? O Brasil é um grande exportador de suco de laranja, né? E assim, a questão do greening, né? Que ocasionou um impacto bem grande, né? Principalmente no mercado aqui em São Paulo. E a gente vê que já está assim expandindo para outras regiões, né? Por exemplo, eu sou mineiro, né? Lá em Minas, no Triângulo Mineiro, já está tendo bastante áreas implementadas, né? Outras regiões também, no Mato Grosso do Sul. E assim, isso tudo acontece, mas de uma maneira forçada, né? Exato. E aí, a questão geopolítica aí que você trouxe, né? O que isso influencia nas tomadas de decisão, né? Porque assim, outras pessoas ou migram, né? Que sai daquela região, vai para outras regiões, mas outras pessoas aproveitam ali e plantam muito, né? Aí vai ter aquele excesso, né? E isso aí, até equilibrar também, é um movimento bem grande, né, Bruno? Aí é um ponto importante. O que acontece? Você deu um bom exemplo aí do greening, que já foi uma questão controlada do passado, voltou agora com uma preocupação muito grande, e assim, as coisas vêm e vão mesmo, ou seja, você tem uma doença uma de ocorrência forte na agricultura, que você tem um controle, ao longo dos anos tende-se a se relaxar esse controle, porque ela não corre mais da pressão, uma hora ela explode de novo, né? Então esse é um risco grande, né, que é o que aconteceu na questão dos citros, né? E aí o que acontece? A pessoa tem que migrar geograficamente para fugir dessa localidade, desse índice de infestação, por exemplo, tá? E tem outros fatores também, Léo. Por exemplo, vamos pegar o trigo, tá? Não se falava em trigo em Goiás, não se falava em trigo em Mato Grosso, não se falava trigo em Minas Gerais. Hoje o trigo está chegando no Centro-Oeste. Trigo, né? O cultivo que a gente sempre entendeu, o cultivo de inverno e tal, mas aí tem variedades, e agora tem também a questão do híbrido de trigo, muito mais adaptado para outras regiões e que potencializa esses mercados aí. Então o que acontece? O que a pessoa analisa a hora que o trigo muda, por exemplo, de local de produção, né? Você tem moinhos de trigo, um monte de moinho de trigo no Nordeste do Brasil, você tem uma área de produção principalmente no Sul do Brasil. A partir do momento que você passa o trigo para uma região como o Centro-Oeste, você aproxima do mercado de consumo, que é o mercado do Nordeste, onde tem os moinhos. Então, apesar de você ter uma queda de produtividade, você ganha em custos logísticos. Então, assim, tem uma série de equações que o produtor tem que fazer para poder entender onde vai. O que eu convido os agricultores é olhar um pouco mais o cenário de médio a longo prazo e olhar menos o cenário de curto prazo, tá? Então, assim, quando você olha o cenário de médio a longo prazo, você tem que ver o efeito geopolítico ali, porque é algo que vai impactar o seu negócio ao longo do futuro. No curto prazo, como o efeito geopolítico é uma coisa imprevisível, e no curto prazo você tem muito pouco margem de manobra e tudo mais, isso passa a ser menos relevante. Mas no médio e longo prazo, você tem que olhar para esses fatores sim. A questão toda essa questão de infraestrutura, a questão política, a questão ambiental, a questão da adaptabilidade, a questão geopolítica, a questão de commodity. Você tem que analisar muito bem esses fatores para você entrar em um negócio que não seja prejudicial para você no futuro e que você não tenha capacidade de se desmobilizar e mudar rapidamente para poder alternar com essas mudanças aí de mercado, né? Excelente, Brandão. Um episódio assim que trouxe bastante clareza. Tenho certeza que os agroprotagonistas estão curtindo bastante aí. E com certeza estamos aí iniciando o ano, né? Ano fiscal, né? E aí, se você puder trazer aí alguns inputs, né? Aproveitando mais um pouco aqui a sua presença com a gente, sobre o mercado, né? Alguns inputs aí para trazer aí norte, trazer um senso de analítico para as pessoas. Eu costumo ser bem otimista, tá? Então, assim, eu estou muito otimista com relação a esse ano. Eu acho que esse ano vai ser um ano melhor que foi o ano passado, em vários aspectos. Tá? Eu acho que a gente vai aumentar as áreas de produção, vai melhorar a rentabilidade do produtor. Eu acho que a gente vai ter uma condição de ter um ano com menos surpresas, vamos dizer assim, com relação a oscilações de mercado como um todo e a própria questão geopolítica, né? Tirando esse elemento do Trump, que as consequências tendem a ser para nós mais positivas do que negativas,
Eu não vejo grandes mudanças aí no cenário internacional aí no médio prazo, coisa do tipo, tá? Eu vejo que a coisa vai estar mais ou menos estável. Então é um ano que eu vejo muito mais seguro do que foi o ano passado. É um ano que a gente tem uma previsibilidade também de preço, do que vai ser o preço de semente de milho, do que vai ser de semente de soja, do que vai ser preço de insumo agrícola, de fertilizantes. A gente tem uma segurança um pouco maior e não vai ter tanta volatilidade como teve nos últimos anos. Então isso é importante. Então, é um fator interessante esse, tá? A gente pode ter um ano com menos rentabilidade do que a gente teve 2 anos atrás, mas a gente tem muito mais segurança neste ano do que teve esses 2 anos atrás. Da mesma maneira que teve o pico para cima, podia ter o pico para baixo. Então, assim, melhor trabalhar num cenário mais estável, em que você sabe o que vem pela frente, e aí o agricultor ele tem que mudar a forma também. Desculpa eu falar tanto assim do agricultor, mas assim, eu acho que a gente está com tanta mudança e o agricultor tem que mudar a forma de pensar, porque essas mudanças do agricultor estão fazendo a indústria também pensar de forma diferente. Sim. Então, se você pegar há anos atrás, o agricultor comprava insumos 6 meses, 7 meses antes do plantio. Hoje o cara compra um mês antes do plantio. Às vezes na semana do plantio ele está comprando insumo. Ele está deixando a negociação para a última hora. E isso tem um impacto enorme no mercado, tanto na indústria como também para o próprio agricultor. Porque nessa última semana, nesse último mês, você tem um pico de preço aí, né? Então, a gente tem que aprender a trabalhar com números, ou seja, tem que aprender a fazer mais conta. Por exemplo, se eu travo minha produção, 40% do volume que eu vou produzir, já travo meu custo, é um preço menor, tal, eu estou seguro ali. Então, se tiver um problema de preço, de queda de preço lá na frente, eu já estou travado aqui, estou tranquilo. A rentabilidade vai ser a melhor de todo mundo? Não vai, mas você está seguro. Você está seguro. Então, se depois, mas se eu fizer isso e vier uma alta de preço no fim do ciclo, eu vou perder essa oportunidade. Meu, faz parte do negócio, cara. Melhor você perder essa oportunidade, mas tendo segurança do que você se arriscar essa oportunidade não vir. E aí você, como é que você fica, né? Então, isso está mudando muito. Então, as empresas, elas estão trabalhando de uma forma diferente os descontos, diferente as campanhas, tá? Tá tudo mudando, porque o agricultor começou a forçar essa mudança em função do comportamento dele mais próximo e mais imediatista com relação à safra. Então, por outro lado, ele também aprendeu a trabalhar mais com a parte de commodity, a saber mais a hora de comprar, saber mais a hora de vender. O problema é querer esperar até o último minuto para poder ter o melhor rendimento possível. Então, assim, isso não é uma aposta, não é um jogo. A gente tem que ter estratégia nisso e tem que se travar e se preparar para essas coisas. Então, o que eu vejo, assim, a indústria vai ter que aprender mais a trabalhar com esse agricultor, com relação aos tempos de compra e de tomada de decisão, que isso mudou bastante mesmo. E o agricultor também vai ter que entender que a indústria vai ter que colocar alguns mecanismos para poder ter mais previsibilidade no que ela vai fazer. Então, por exemplo, esse ano agora, muita empresa não fechou o ano fiscal de uma forma satisfatória, porque muito produtor deixou para comprar em janeiro e fevereiro, o que normalmente comprava em novembro e dezembro. Tá? Então, assim, isso traz também uma consequência grande para a indústria, né? Que ela não atingir meta, questão de acionista, uma série de coisas, né? Tem que explicar tudo, né, agora, nesse momento. Então, assim, talvez a gente tenha uma alavancagem muito grande agora em janeiro e fevereiro de venda de insumos, mas que não vai se sustentar tão forte para março, abril também. Ou seja, então, assim, você tem que se readaptar e entender esses movimentos e essa oscilação de mercado aí ao longo do tempo. Com certeza. E o janeirão já começou movimentado, viu? Bem aquecido em todos os sentidos, né? E teve um ponto que você trouxe, Brandão, que eu vou aproveitar aqui. Como eu trabalho com desenvolvimento técnico comercial, você trouxe aí a questão da mudança de comportamento, né? Dos agricultores. E isso daí já é algo que eu venho falando nos meus treinamentos, enfim, já tem aí bem uns 4 anos sobre essa mudança de comportamento, quando iniciou ali. E isso aí agora está muito claro, né? Tanto é que as empresas estão reagindo, né, buscando mecanismos, como você trouxe, para lidar com essas mudanças. E aí, pensando no vendedor, né, o profissional de vendas, ele precisa também se reformular, né, se renovar, porque assim, se a gente tratava aí com 6 meses antes da safra as negociações, agora 1 mês, 15 dias, como eu vi nessa última safra, né, para comprar os insumos, ele precisa ter muito mais presença
com o cliente, né? Não tenha dúvida. Eu acho que isso aí é um fato assim crítico. Né? O que eu acho, tá? Hoje em dia, você tem muito mais diferenciação de produto do que tinha no passado. Você tinha um blockbuster de alguma empresa que alavancava vendendo todos os produtos e o mercado acontecia muito sem fazer muito esforço, porque você tinha o best-seller ali. O que tem hoje? Você não tem um produto que é o que vende tudo, você não tem muito mais diferenciação. Então, o produtor, hoje, primeiro, ele vai muito mais na relação custo-benefício, tá, do que ele ia antigamente, porque se o produto ele é parecido com o outro, por que eu vou comprar o mais caro? Eu vou ficar comprando o mais barato, se a eficiência é parecida. Então, cabe ao vendedor demonstrar ao produtor que a eficiência não é a mesma, esse produto é melhor, tem essas vantagens. E não só mostrar o benefício do produto, mas principalmente da presença da assistência técnica. Tá? O produtor não quer mais o agrônomo na fazenda somente para fazer lado a lado, para demonstrar produto. Ele quer o agricultor, o agrônomo do lado, o vendedor do lado, para quê? Para ajudar ele a tomar decisão. Poxa, eu devo vender minha soja agora? Devo esperar isso e vender depois? Será que agora tá bom para comprar um fertilizante? Eu espero que o mercado tende a cair de preço. Ou seja, o vendedor, o assistente técnico, ele tem que cada vez mais entender de mercado também. Ele tem que levar para o agricultor informação relevante para ajudar ele a tomar essa decisão. O produtor, na verdade, ele quer diminuir o risco que ele tem. E para diminuir o risco que ele tem, ele vai se apoiar em pessoas que ele confia para diminuir esse risco. Então, assim, eu acho que a gente vai ver uma volta do agricultor para aquele sistema, vamos dizer assim, mais de relacionamento e confiança do que um sistema só de negociações, tá? Se o vendedor não se preparar para ter mais bagagem de mercado, bagagem de presença no campo, aquela história de calçar botina em campo, isso é pura verdade. Tem que ter isso, tá? O agricultor ele tem que ver você olhando a lavoura dele, né? Ele tem que ver você ali do lado dele torcendo e ajudando ele a produzir mais e melhor com menos custo, tá? Então, assim, eu acho que tem que mudar a forma de fazer negócio, tem que mudar a forma de atender o agricultor. A gente tem que ser inovador, a gente tem que trazer ideias novas. Eu acho assim, tem muita solução no mercado, tá? A gente também tem que filtrar e oferecer para ele o que realmente faz sentido. O cara não pode... Pensa no agricultor, cara, grande, vamos dizer, um cara com seus 10 mil hectares aí. Ele deve receber uns 30 vendedores por dia, cara. Entre máquina, implemento, químico, semente... o cara, assim, a concorrência tá muito grande mesmo. Ela tá grande. Então, quem vai fazer diferença é quem tem essa confiança. Então, assim, por exemplo, daqueles 30 que estão ali, ele vai dar tempo e ouvir 3, 4. São os 3, 4 que ele confia, que estão mais lá, que ele acha que merece ter a atenção dele. Os outros ele não vai dar essa atenção. Então, eu acho que a preparação não é somente técnica do produto em si, ela tem que ser também muito de mercado e do contexto global para poder ajudar o produtor a tomar as decisões dele. Ser um parceiro mesmo do produtor nesse sentido. É isso aí. Eu falo bastante sobre isso aí, que é buscar ser relevante nas tomadas de decisão do cliente, né? Acho que, assim, os profissionais que buscarem, né, essa relevância aí, é os que vão se destacar, né? Como você trouxe, de 30, ele vai ouvir 3. Exato. Né? E que a gente esteja entre os 3 ali, né? Para fazer negócio. A briga é grande. A briga é grande. Maravilha, Brandão. Grato mais uma vez aí pela disposição, a disponibilidade, prontidão, né, de estar aqui com a gente. E vou deixar agora para você dar suas mensagens finais aí para os agroprotagonistas. Não, muito obrigado. Bom, primeiro agradeço o convite. Sempre que achar que fosse relevante minha participação, pode me chamar. Eu gosto bastante de ter esse tipo de conversa aí com todo mundo. Acho que é importante levar informação. Não sou dono da verdade, tá? São opiniões minhas, baseadas em análise de mercado, mas são opiniões minhas, ou seja, espero que tudo aconteça da forma que eu falei aqui, mas enfim, a mensagem que eu deixo é que a gente vai ter um ano de 25 melhor que o ano de 24, tá? E muito melhor que o ano de 23. Então eu acho que a gente tem que começar o ano com otimismo, tem que começar o ano com um pé firme ali, porque o mercado vai rodar bastante em janeiro e fevereiro, em muito mais velocidade que rodou ano passado. A gente está atento para não perder negócio, tá? E o agricultor também está atento para não perder oportunidade de compra de produtos, tá? Também de travamento de safra. A gente vê aí algumas oscilações de preço de soja, dólar alto. Pensa bem, talvez seja bom travar preço agora, enfim. Então, assim, a gente tem que entrar no ano com muito otimismo e vendo que vai ser um ano bacana, tá? Um ano de crescimento, um ano que talvez tenha mais adoção de tecnologia. A gente teve
um ritmo de adoção de tecnologia menor em 24 e em 23, em função de todos os aspectos que a gente falou, e apostar também em diversificação de produtos, tá? Ou seja, o biológico vem aí com muita força, o biofertilizante, as alternativas, especialidades, tem muita coisa nova vindo por aí também, muito interessante, pode trazer muita vantagem para o agricultor. E quanto mais você gerar adoção desses produtos, mais eles vão ficar baratos no futuro. Então, assim, é uma aposta também de ajudar essas coisas a se alavancarem mais rápido, porque daí você vai ter benefícios também mais rápidos com relação a esses insumos que estão chegando, né? Então, é mais essa mensagem geral aí de paz, prosperidade para todo mundo, aí, felicidades aí, que seja um ano excepcional para todo mundo. Maravilha, Brandão. E vocês, agroprotagonistas, que estão aí do outro lado, grato mais uma vez por estarem aqui com a gente, compartilhem esse episódio com o máximo de pessoas, seus clientes, seus colegas de trabalho, sua liderança. Compartilhem, tem aqui informações preciosas aí para trazer mais clareza para o nosso dia a dia e porque a gente tem um bom ano aí pela frente. Valeu! Obrigado, Léo. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu, meu querido.